Bem-vindo à nossa quarta aula do curso de fluidoterapia. Hoje nós vamos conversar sobre o mecanismo do passe, para que a gente possa ir finalizando já essa nossa conversa sobre o passe. Vamos conversar sobre o passe misto, que é o passe que conta com a participação fluídica tanto dos espíritos quanto dos passistas, que é o passe que nós aplicamos na casa espírita. Michaelis, na obra Magnetismo Espiritual, nos diz que todos podem magnetizar porque todos possuem o fluido magnético ou fluido vital. É uma informação que a gente já viu com Kardec, já viu com outros espíritos, estamos reforçando aqui com Michaelis. E André Luiz nos diz que o magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos. Então, a direção que ditarmos é a direção que nós estamos direcionando para a pessoa que está sentada na nossa frente, aguardando essas energias. É o nosso poder da vontade que vai direcionar essas energias. Então, se nós estamos presentes no trabalho, focados no trabalho, com certeza o direcionamento vai ser grandioso, o magnetismo vai ter uma força de atuação grandiosa também diante das pessoas que estão buscando a assistência do passe. Kardec nos diz na Gênese que quanto maior for a energia da vontade, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará o fluido. Então, diante do paciente, mãos estendidas, prontas para distribuir energias, a força de vontade ali presente, a energia da vontade, né? Com certeza vai ser muito mais abundante essa emissão fluídica e vai provocar tanto maior força de penetração nesse fluido, que esse fluido vai chegar, vai jorrar sobre a pessoa com todas as energias benéficas e necessárias à cura daquela criatura que está ali aguardando de nós essa porção de energia, que é a energia do passe. Na Revista Espírita de setembro de 1865, Kardec nos diz o seguinte: o fluido dos bons espíritos é necessariamente mais puro e, por isso mesmo, tem propriedades mais ativas que acarretam uma cura mais pronta. Claro, os espíritos que trabalham na fluidoterapia são espíritos elevados, são espíritos equilibrados, são espíritos preparados para essa terapia, e com certeza as propriedades dos fluidos que eles trazem são bem mais ativas, por isso curam mais. Eu escolhi essa imagem belíssima para simbolizar esse fluido puro dos espíritos, para que a gente possa fazer uma comparação com as nossas energias, porque Kardec nos diz que passando através do encarnado pode alterar-se essas energias. Então, o fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. Veja o que acontece. Aquela energia pura que desce sobre nós, ela, ao se encontrar com as nossas energias, ela se impregna das nossas impurezas físicas e morais. E aí o fluido já não chega tão puro quanto recebemos dos espíritos a pessoa que está à nossa frente. Ele já vai impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. Isso é Kardec quem diz. O fluido magnético, que lhe é característico e que se dispõe a doar aos carentes dessa força, está impregnado da qualidade de seus próprios pensamentos. Então, nós temos que ter bons pensamentos. Precisamos desses bons pensamentos para impregnar esses fluidos desses nossos bons pensamentos. Pela lei de sintonia e afinidade, atrairá o fluido espiritual do mentor, que lhe dará respaldo à atividade de cura. Então, se eu estou com pensamento elevado, se eu estou pensando no bem, com desejo de auxiliar, com certeza eu vou atrair o fluido espiritual de um mentor grandioso que vai me respaldar nessa atividade de cura. A doutora Marlene Nobre, que nos coloca essa informação no livro Passe como Cura Magnética.
Então, a partir da ligação mental com o mentor, o médium passa a irradiar pelas mãos chispas luminosas, comunicando-as ao paciente que as recebe da mesma forma por meio do halo vital ou aura, primeiramente na cabeça, depois onde mais tem a necessidade. E aqui nós vamos ver aquele processo que nós já conversamos anteriormente, né? A ligação mental com o mentor, então, recebendo as energias desse espírito, eu vou irradiar essas energias pelas mãos. As chispas luminosas, como Micaelos disse, que se um vidente pudesse olhasse as nossas mãos, iria ver as energias saindo das nossas mãos. E com isso nós vamos comunicando essas energias por meio do halo vital ou da aura, que é o campo magnético dos nossos irmãos, primeiramente na cabeça, como nós já conversamos sobre os chakras, né, sobre o chakra coronário, e que depois esse chakra vai distribuir para os demais, aonde tem a necessidade. Então, Kardec nos diz, a primeira condição é trabalhar em sua própria depuração, e aqui nós botamos moral e ética, a fim de não alterar os fluidos salutares que está encarregado de transmitir. Então, consciente dessa informação, nós precisamos trabalhar a nossa depuração moral e ética, para não alterar esses fluidos que nós estamos recebendo, um grau de pureza, e estamos encarregados de transmitir às criaturas que estão ali predispostas a receber essas energias. E Jesus, o divino modelo, ensinou-nos a fazê-lo em diversas e bem conhecidas passagens de sua vida. Então, Jesus nos ensinou como aplicar o passe. Ele impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Então, Jesus amorosamente impunha as mãos e curava. Claro que nós não temos esse poder de cura quanto Cristo tinha, mas, como ele nos disse, vós podeis fazer o que eu faço, muito mais. Então, nós não estamos prontos agora, mas podemos nos aprontar. Para isso, nós estamos estudando, para isso, nós estamos conhecendo o processo, para que a gente possa cada vez mais realizar melhor. Somos simples elo de uma cadeia de socorro cuja orientação vem do alto. Essa informação André Luiz nos traz na obra Nos Domínios da Mediunidade. E, na verdade, diz o mentor que orienta André Luiz, somos singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence, que servirá na produção de energia e luz. André Luiz estava encantado com a reação de uma mulher em quem ele aplicou passes. Então ele ficou extasiado, como eu sou capaz de curar, como eu fui capaz. E aí ele é chamado ao esclarecimento quando o irmão nos diz, André, nós somos simples elo de uma cadeia de socorro cuja orientação vem do alto. Na verdade, nós somos singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Esse recado é para a gente. Não vamos nos envaidecer com os resultados do trabalho que realizamos. Vamos trabalhar. No magnetismo, para um indivíduo agir sobre outro, é necessário haver uma simpatia moral e física entre ambos. A vontade é a primeira condição para magnetizar. Esse item me recorda sempre uma conversa que eu gosto de ter quando nós estamos orientando sobre o passe, as pessoas que estão iniciando na casa espírita, essa questão da simpatia moral e física. A moral a gente já sabe que a gente tem que trabalhar. Agora, a simpatia física entre nós e a criatura que chega para receber o passe, eu costumo dizer o seguinte, que nós temos que prestar atenção quem senta na nossa frente. Que nós temos que olhar para essa pessoa antes de iniciar o trabalho do passe, para a gente realmente perceber a pessoa à nossa frente e saber para quem nós estamos direcionando. Porque muitas vezes o passista se mantém de olhos fechados dentro da cabine, não vê quem entra, não vê quem sai, só sabe que sentou um vulto à sua frente e ali ele faz o passe, se afasta e continua de olhos fechados. E com isso não acontece essa simpatia física. Nós sabemos que os olhos são os pontos de contato. Então, quando eu olho para a pessoa que senta ali na minha frente,
eu crio uma simpatia com ela, eu crio uma confiança. E a partir dali, eu posso mentalizar essa pessoa, fechar os meus olhos, mentalizar essa pessoa e direcionar as energias para que a minha vontade possa ir em direção de alguém que eu sei quem é, que eu visualizei, que eu fiz um contato com ela. A segunda condição é a fé do magnetizador na sua capacidade. Sim, precisamos ter fé que estamos ali realizando um trabalho, que estamos bem assistidos, amparados pela espiritualidade, que a minha vontade está colocada à disposição do meu amigo que está ali naquele momento, que o meu desejo é que ele cure. Então, essa é a fé do magnetizador na sua capacidade. E a terceira é o desejo de fazer o bem. Esses elementos reunidos, com certeza, o resultado vai ser extraordinário. Nos diz o Deleuze, discípulo de Mesmer, 1819. É uma informação do magnetismo que, na realidade, é o nosso passo nos dias de hoje e que é muito importante para o nosso trabalho. Então, nós temos aqui os 5 tempos do passe. São umas figurinhas que ilustram muito bem a posição do médium, né? Nós temos aqui, no primeiro momento, a concentração, que é quando nos posicionamos frente à pessoa, estamos fazendo a nossa prece, estamos nos conectando com a espiritualidade. E aí, em seguida, o segundo momento, a dispersão, que é quando nós fazemos aquilo que a gente chama de uma limpeza, mas que na realidade nós estamos fazendo uma dispersão de energias, como o bem o Divaldo fala em um vídeo que vocês poderão ver na internet, ou então na plataforma do EAD, nós colocamos esse vídeo lá, onde o Divaldo diz que é necessário fazer essa higienização, porque ninguém coloca água limpa em vaso sujo. Então as pessoas vêm impregnadas de energias, de processos espirituais, e essa dispersão é necessária inicialmente, para que depois a gente possa trabalhar as energias renovadoras. E no terceiro momento, a imagem nos oferece a seguinte informação: ao final de cada atuação, cerrar os punhos. Então, quando a gente vai retirar as mãos, a gente vem de punhos cerrados, e ao chegar embaixo, ao soltar as mãos, aí a gente abre as mãos e dispersa os fluidos recolhidos, como se encontra aqui na quarta figura. Só então a gente volta ao ponto inicial e aplica as energias renovadoras, que é nesse quinto momento, quando nós, depois que dispersamos, voltamos as mãos à cabeça da pessoa, e aí o sentido agora é outro. O sentido agora é colocar essas energias renovadoras. O nosso pensamento vai no sentido de renovar as energias do nosso irmão. Da mesma forma que quando nós estamos dispersando, o nosso pensamento e a nossa vontade é de retirar as energias negativas. Por isso que é necessário o pensamento, a mente, a vontade. Na dispersão, o pensamento, a vontade é de retirar as energias negativas. No final, no momento do passe, o pensamento, o desejo é de aplicar energias renovadoras. A regra geral, nos diz Michaelis no magnetismo espiritual, os passes não podem ser no sentido contrário às correntes, isto é, de baixo para cima, o que seria uma verdadeira desmagnetização de consequências graves. Porque se o chakra superior, o que recebe em primeiro lugar os estímulos, é o coronário, então é a partir dele que as energias penetram e são direcionadas. Nós não temos como fazer com que essas energias funcionem partindo dos chakras inferiores. Elas não têm essa força de transitarem em todos os órgãos até chegarem ao centro coronário. Então, tem que ser sempre no sentido contrário às correntes, de baixo para cima, sempre de baixo para cima, nos informa Michaelis. Uma outra imagem também, bem sugestiva para a gente compreender esses movimentos, nos diz que sempre que há movimentação de mãos
no caso do passe, sobre o corpo do paciente, ao final de cada percurso, devemos afastá-las do mesmo, fechá-las, tornar as mesmas ao ponto onde vai ser reiniciado o percurso e só reabri-las para seguir novo percurso ou mudar de técnica. Isso quer dizer que quando nós estamos aplicando o passe sobre alguém, quando nós terminamos, se é só imposição de mãos, quando a gente retira as mãos dali, a gente fecha as mãos, se é esse passe que percorre o corpo da pessoa, ao final nós temos que afastar as nossas mãos, fechá-las, dispersar essas energias para poder tornar novamente a cabeça da pessoa, a parte inicial, e reabrir as mãos e recolocar mais energias. Aqui também, trabalhando a imposição de mãos, nós estamos vendo o nosso irmão com as duas mãos estendidas na cabeça, uma outra na nuca, a outra na testa, as duas mãos direcionadas a um ponto do corpo ou uma mão. Isso demonstrando que a imposição de mãos ela pode ser trabalhada em momentos diversos. E nessa imposição de mãos, as mãos devem estar sem contração de força, sem contração muscular e sim solta, posicionada em um centro de força. Então, na imposição de mão, não tem necessidade de pressão de nada, é a mão bem relaxada sobre a cabeça, sobre um centro de força, seja lá onde a localização que a gente vá posicionar as mãos. Nesse passe longitudinal, que também é um passe muito habitual na casa espírita, é a imposição das mãos e o longitudinal, que são os dois únicos que nós vamos conversar aqui sobre ele, são feitos ao longo do corpo, da cabeça aos pés, e de cima para baixo, com pequenas e sutis pausas em cada centro de força. Quando usado como dispersivo, é aplicado sem pausas, direto da cabeça aos pés. Então, esse passe, inicialmente, a gente posiciona a mão sobre a cabeça da pessoa e vai percorrendo o corpo, parando em alguns pontos, que podem ser pausas no centro de força. Algumas pessoas direcionam em apenas 3 locais, mas tem pessoas que, conhecendo os chakras, vai posicionando em cada um daqueles, nas localizações, vai descendo até finalizar o passe. Mas se ele é dispersivo, então ele tem um movimento rápido. A mão posicionada sobre a cabeça desce rapidamente, sem pausas, direto da cabeça aos pés. Os dispersivos, nos diz o Giacomello, que trabalha com magnetismo, direcionam energias acumuladas para os pontos aonde elas estão carentes, dissipam núcleos energéticos em formação, oriundos de monoideias negativas. Então, esse dispersivo, ou ele vai pegar essas energias que estão acumuladas e direcionar para pontos carentes, ou vai dissipar esses núcleos energéticos que estão em formação. Ele tem uma função bem específica no passe. Nós colocamos aqui uma conclusão da escola magnética padrão bem universal, que eu achei bem interessante para que a gente possa entender esse mecanismo, que nos diz o seguinte: quanto mais perto dos limites da aura, mais energizantes e ativantes serão os passes. Então, quanto mais próximo da pessoa essas energias forem distribuídas, mais energizantes e ativantes serão os passes. Quanto mais distantes, mais calmantes serão os efeitos. Isso é para que a gente entenda o seguinte, que uma pessoa que está precisando de energias, que está fraca, que está debilitada, se nós aplicarmos esse passe próximo dos limites da aura, essas energias vão ser mais energizantes, vão ser mais ativantes. Já quando nós precisamos acalmar alguém, quando a pessoa está muito agitada, então, mais distante. As energias serão aplicadas mais distantes para que sejam mais calmantes, os efeitos sejam mais calmantes. Também
nos diz: quanto mais lentos, mais concentrados de fluidos. Quanto mais rápidos, mais dispersivos. Então, se eu estou aplicando muito próximo da hora da pessoa, lento, eu estou concentrando fluidos naquela pessoa. Se eu estou aplicando mais rápido, essas energias eu estou dispersando, eu estou retirando ou distribuindo essas energias. Ainda de Michaelis, no magnetismo espiritual, uma informação bem interessante para nós passistas. O magnetizador que abusa de sua força sem repouso para recuperá-la, estiola-se, esgota-se. A fadiga que resulta das experiências muito prolongadas ou muitas vezes repetidas reflete-se particularmente no cérebro, na cavidade do estômago e nas articulações. O que isso quer dizer para nós? Que nós não precisamos abusar do trabalho, como em tudo é equilíbrio. O passista, ele tem o seu dia de trabalho na casa espírita, ele realiza a sua atividade, ele não se desgasta, por mais que o público seja grande, terminou a tarefa, ele está fortalecido, está reabastecido. O excesso se dá, o abuso se dá, quando muitas vezes a pessoa utiliza essa prática em vários dias. Eu conheço pessoas que diz que aplica passe em não sei quantas casas espíritas. Todo dia ele está numa casa espírita. E isso, com certeza, uma hora vai resultar numa fadiga. Que muitas vezes vai se apresentar e a pessoa jamais vai atribuir a um trabalho que ele está realizando. Mas ele está desgastado por conta das energias, porque a gente sabe que no momento do passe, nós também colocamos as nossas energias naquele momento. Então, para sabermos o quanto estamos doando de energias magnéticas, para a gente saber o quanto a gente está doando de energias nossas, né, que nós também temos esse trabalho dentro desse processo, observemos se temos sensação de ressaca, observemos se temos enxaquecas, sonolência excessiva, falta de apetite e outros sintomas, dores nas articulações e plexos, como se forem dores reumáticas ou cãibras. Isso aqui é para a gente observar como é que está, se eu estou em excesso diante do trabalho, o que eu estou fazendo na realidade. Mas a gente conclui com Kardec, que é o nosso roteiro, quando ele nos diz: fórmula é matéria, muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. Então, essas fórmulas, se a gente utilizar todas elas e não tiver um bom pensamento dirigido a Deus, com certeza os resultados não serão tão satisfatórios quanto a gente todo aparelhado, vamos dizer, dessas fórmulas, e com um bom pensamento dirigido a Deus, aí sim, nós teremos uma vinculação grandiosa com o mundo espiritual, teremos uma assistência espiritual muito grande e, com certeza, essas energias chegarão àquela criatura que está ali à nossa frente, com necessidade, muitas vezes até realizando uma cura. Então, que a gente possa estar atento a essas informações, estudar, procurar estudar sobre o passe, procurar estudar sobre esses mecanismos, sobre tudo que nós vimos conversando até agora, porque o passista ele precisa estar sempre se renovando com essas informações. Por mais que a gente já tenha conhecimento dessas informações, é sempre bom a gente estar relembrando, para que a gente possa estar sempre pronto na hora de servir, mas não esquecendo essa nossa tela aqui. Fórmula é matéria. Vale muito mais um bom pensamento dirigido a Deus. Não esquecer da prece, da vinculação com Deus, com a espiritualidade, que é quem nos conduz no momento em que nós estamos ali, trabalhando na aplicação do passe. Obrigado e até o nosso próximo encontro.